Ei, o que está acontecendo aí que você está gritando, hein? Você está maluco, cara? Tem medo de chutar entrar e
Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite, Carolina. Boa noite. Eu já vi aqui as pessoas colocando boa noite aqui no chat. Tudo bem com vocês? Sim, né? Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem também. O tema de hoje da aula é sobre como montar um projeto de pesquisa. Eu vou mostrar para vocês uma aula que tem, digamos assim, vários slides da minha visão pessoal sobre isso, né? E, naturalmente, lógico, baseado também em o que a gente deve fazer, né? Eu queria primeiro fazer algum de vocês já publicaram algum artigo, em algum evento, apresentaram algum tema em algum congresso? Já fizeram isso aí durante a vida de vocês? Vocês estão no 6º ano, né? Na metade aí do curso de medicina. Alguém já fez isso? Eu ainda não publiquei, não, mas eu sei que tem gente da nossa turma que já. É? Quem foi que publicou, dentre esses que estão na turma aí? Tem alguém que já publicou? Também, professor, mas assim, foi um relato de caso. A Luíse? Isso, eu mesmo. Você apresentou um relato de caso, é isso? Um congresso? Foi. Não, a gente publicou mesmo, foi aqui na revista da faculdade. Ah, que legal. Que legal. Essa revista científica da universidade, ela é eletrônica, não é isso? Eu sei que eu já ajudei colegas de vocês, né, a publicar trabalho, né, como orientador, e acabou sendo publicado aí também na revista da universidade. Durante uma época também, acho que eu ainda não sei se eu ainda sou, né, eu sei que eu recebo aí como membro aí não é revisor, é da parte científica, né? Durante uma época eu participei, nem sei ainda se eu estou participando, né? Mas eu acho legal que a universidade tenha uma revista, né? Para facilitar as publicações aí das pessoas vinculadas à universidade. Mais alguém, além de você, publicou trabalho, Luiz? Que está aí em sala? A Marina também, ela apresentou no Salamed daqui de Vassouras. Ah, sim, naquela semana científica, né? Isso. Ah, que legal. Que bom. Isso aí eu já participei várias vezes. Na seleção de trabalhos, né, para dar opinião, que tem que dar nota, né? Para ver se aprova ou não aprova, né? E depois também aí presencialmente na discussão, né? Que tem a apresentação sob a forma de pôster, né? E aí tem a discussão ali com as pessoas envolvidas também, né? Vendo o aluno apresentar e dando sugestões também sobre novas possibilidades, né? É muito legal, muito bacana. Eu vou apresentar para vocês uma aula de como que eu vejo isso, né? Os passos a serem seguidos, né? E depois, ao término, a gente volta a conversar novamente, né? Para esclarecer dúvidas aí
Onde vocês podem me dizer? Estão vendo os slides? Estamos sim, professor. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Como montar um projeto de pesquisa, né? Aqui eu falo as atividades que nós vamos ter, né? E vocês têm, né? Vão ter no futuro, né? A partir do momento aí que se formarem médicos, né? Que tipo de atividade vocês vão ter, né? A maioria de vocês vão ter atividades assistenciais, cuidar de doentes, né? Seja a nível ambulatorial, consultório, internação, quer dizer, a assistência direta aos pacientes. Essa assistência direta, ela é, digamos assim, a principal atividade do médico, e é para isso que nós somos formados, né? E que vocês serão formados, né? Para se tornarem médicos, para prestar serviços ali na área de saúde, né? Isso pode ser feito no consultório, no ambulatório, na enfermaria, no centro cirúrgico, no pronto-socorro, na UTI. Pode ser um especialista, né, em uma determinada área, cardiologia, pneumologia, dermatologia, ortopedia, seja lá o que for, né? Tem lá uma área de conhecimento que ele escolheu e se dedicou, né? Alguns, né, podem querer dar aula, né? Serão muito bem-vindos, né? Tentar conciliar aí essas atividades, né? A formação de um professor, ela se dá ali por características individuais, né? Um conhecimento, né? Habilidade para dar aula, um conhecimento ali na área que ele está ministrando a aula, e o correto é que sejam, digamos assim, tenham um mestrado, né? Para poder exercer a atividade de professor, né? Pesquisador, já comentei isso em outro momento, estou apenas repetindo, né? Para isso existe o doutorado, né? Que é um nível acima, né? Do mestrado, é um tempo mais longo, e a função do pesquisador de formar PhD é para formar pesquisadores, são pessoas que podem, digamos assim, orientar projetos de pesquisa, né? Alguns podem ir por um caminho, gostar da área de administração, né? Ser gestor, né? Fazer um MBA em gestão em saúde, né? Existe aí instituições que fornecem esse curso, a pessoa vai ser diretor do hospital, e isso é, digamos assim, uma área de atuação. Ele pode trabalhar também em auditoria médica, ele pode ser empresário, né? Ser dono do hospital, né? Tem também gente que trabalha dessa forma, né? Eu sou o dono do hospital, eu administro o hospital e vivo ali daquela função, sem problema. Outra atividade não relacionada, que às vezes os médicos vão exercer, né? Eu tenho um colega de turma que não exerceram medicina, foram fazer outra coisa, né? Aqui está colocado o sindicalista político, né? Tem alguns colegas nossos também que se dedicam aí a essa área política, são inclusive eleitos, né? Para exercer lá o seu mandato, né? Eu coloquei estudante aqui entre aspas, porque em algum momento o médico vai entrar ali na atividade profissional propriamente dita, né? Vocês têm um curso longo, 12 períodos, 6 anos, depois tem residência, pode ser uma residência em clínica médica, depois fazer residência, por exemplo, em cardiologia, né? E aí faz mais um ano de eco ou então de hemodinâmica, só isso são mais 5 anos, né? De pós-formado para obter a especialização. Quem vai fazer, por exemplo, neurocirurgia, a residência são 5 anos também, então é um período longo, né? Tem pessoas que fazem uma residência, depois, não é a maioria, mas é uma minoria, que fazem uma residência e depois vai fazer outra residência de uma área diferente. Quer dizer, a pessoa também tem que escolher que caminho ele quer seguir e, em determinado momento, entrar ali, digamos assim, no dia a dia da atividade profissional, que a maioria de todos vão ficar, né, ou quase todos, que é a assistência direta ali, que é uma vida dura, né? Trabalhar, atender doente, dar plantão, se sustentar e sustentar sua família ali com a profissão que escolheu, né? Pode ser um consultor também, depois de acumular experiência em determinado assunto, ele pode montar uma firma de consultoria para
dar opiniões sobre alguns itens, né, como consultor. Perícia também é outro ramo ali da medicina, né, ligado muitas vezes ligado ao governo, né? Existe perícia do INSS, perícia do Estado, quer dizer, existem uma formação para esses colegas que trabalham como peritos, né? E outras que não estão colocadas aqui, né? O que eu estou tentando hoje trazer para vocês é como é que a gente pode conciliar essas duas funções ali de pesquisador, onde eu quero publicar um trabalho, e assistência, que é o que a maioria de todos vão fazer, né? Na maioria das vezes, nós vamos ocupar 100% do nosso tempo com assistência e não vamos ter tempo nenhum de fazer pesquisa. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que isso seria desejável, né? Nós separarmos um tempo aí para também poder fazer pesquisa, como conciliar essas duas atividades dentro do hospital onde eu estou trabalhando, né? E, muitas vezes, um hospital não universitário. Quer dizer, o hospital universitário ele já tem uma visão, digamos assim, de facilitação para quem quer fazer pesquisa, né? Um caminho, linhas de pesquisa, grupos que oferecem mestrado, doutorado. Então, fica mais fácil para quem está trabalhando dentro do hospital universitário desenvolver esse tipo de atividade. Mas a maioria das pessoas não vão trabalhar em hospital universitário, vão trabalhar em hospitais públicos, hospitais privados, né? Em unidades ali básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, né? Como é que eu posso, dentro dessas instituições, ter uma atividade de pesquisa? Aqui, medicina é um misto de ciência e arte, absolutamente tudo que eu faço dentro da medicina é fruto de publicações científicas chegar à prática clínica, que é exatamente a nossa disciplina, né? Medicina baseada em evidência. Tudo que eu faço é medicina baseada em evidência. Já conversamos bastante sobre isso e vamos continuar até o final do curso, né? E como é que eu posso minimamente contribuir para os avanços dentro da minha área de atuação? Quer dizer, como é que eu posso produzir ciência e publicar isso e mostrar para os outros o que nós estamos fazendo, né? O passo inicial fundamental, ter curiosidade sempre, vencer desafios sempre. Que pergunta biológica eu quero responder? Quer dizer, que pergunta biológica eu quero responder, né? Por que aqueles pacientes tratados de uma determinada forma evoluíram bem? Por que determinados pacientes tratados de outra forma evoluíram mal para o óbito? Quer dizer, aonde eu quero encontrar? Que pergunta biológica eu quero responder? Isso é o que move a ciência na prática médica, né? Aqui também, só para mostrar para vocês como é que a ciência avança a partir de descrição de casos, de relato de casos. Esse artigo foi publicado no ano de 81, descrevendo pessoas, né, pacientes homossexuais, que desenvolveram um determinado tipo de pneumonia e evoluíram com gravidade, vários evoluíram para o óbito, e ele colocava ali evidência de uma nova imunodeficiência celular adquirida, né? Aqui um texto do artigo, posteriormente, né? A colocação que essa síndrome de imunodeficiência adquirida estava associada à transfusão, e mais adiante, quer dizer, vários anos depois, né, em 2003, como está colocado aqui, né, deixa eu só ter certeza disso, exatamente em 2003, estava ali a descoberta do vírus HIV como causa da AIDS, né? Na pandemia, a gente teve todo esse processo aí com muito mais rapidez na identificação aí do coronavírus, né? O que faz sua vida mudar? Eu já contei essa história para vocês, não vou contar novamente, da revista que eu assino. Análise individual, né? Tenho interesse em fazer pesquisa, tenho disponibilidade de tempo, vale a pena me qualificar melhor, vai me trazer algum retorno financeiro, vou fazer tudo sozinho? Essas perguntas sempre são feitas, né? Quando nós vamos, digamos assim, iniciar uma nova etapa na nossa vida, quando a gente se propõe a fazer um item adicional ali do meu dia a dia, né? E eu já digo para vocês que financeiro não é o caso. Você vai publicar trabalhos e isso não vai trazer retorno financeiro. Então, você tem que conciliar, né? Conciliar a sua atividade profissional com essa atividade de pesquisa, né? Vou fazer tudo sozinho? Óbvio que não, mas a maior parte do trabalho é você que vai fazer, né? Então, 99% de 1% de inspiração e 99% de trabalho, de transpiração, né?
tenho disponibilidade do tempo, eu vou ter que criar, né? Um dia tem 24 horas, eu vou ter que separar uma parte do meu dia para poder estudar, para poder ler, para poder obter dados, coleta de dados, escrever, né? Tudo isso me toma tempo e eu tenho que separar, eu tenho que ser organizado para poder fazer isso, né? O ambiente é favorável onde eu estou inserido, quer dizer, existe cultura organizacional voltada para a pesquisa? Na maioria das vezes, não, né? Vou ter orientação, isso você tem que procurar, né? O ideal é que alguém que tenha experiência em pesquisa, né? E aí essas pessoas normalmente são pessoas que possuem doutorado, né? Que podem ter a capacidade de orientar. Eu posso fazer um trabalho sem isso, mas o ideal é que eu tenha orientação, né? Qual é o banco de dados da minha instituição? Isso é muito importante, e hoje, com o crescimento dos prontuários eletrônicos, digamos que fica mais fácil você ter acesso às informações, né? Diferente de você ir num arquivo e pegar todos os casos de pancreatite que passaram no ano de 2018 para cá dentro do hospital universitário. Você vai num arquivo, vai pegar, vai ter que ter acesso à lista dos pacientes que internaram nesse período, dentre esses pacientes, quais tiveram diagnóstico de pancreatite, localizar o número do prontuário deles, pegar o prontuário deles nos arquivos, ler o prontuário deles para poder fazer um estudo sobre os casos de pancreatite que passaram ali no hospital nos últimos 3, 4 anos. Isso dá muito trabalho, hercúleo, né? Se eu tenho um prontuário eletrônico, fica mais fácil eu ter acesso a essas informações. E lembro também que a qualidade do que nós escrevemos no prontuário é de fundamental importância, porque quando eu vou atrás de um prontuário e leio um prontuário, eu devo encontrar informações que sejam confiáveis, né? Se quem escreve no prontuário escreve de maneira errada, omitindo itens, por exemplo, né? Com aquelas evoluções curtas, né? Paciente bem, conduta mantida, isso não adianta para nada. A gente vai pegar um prontuário, vai ler ali a evolução daquele dia, não acrescentou absolutamente nada. Se eu vou ter estatístico para me ajudar, a resposta é desejável, né? Que eu tenha um bioestatístico para eu possa ter acesso, para eu poder fazer análise dos meus dados. Então, o estatístico, ou o bioestatístico, ele é importantíssimo para eu poder avançar ali com os meus dados, para poder ver se os dados que eu estou obtendo eles são suficientes ou não para gerar informações confiáveis, com diferença estatisticamente significante ou não, para aquela pergunta biológica que eu quero responder, né? Temos algum vínculo com a universidade para entrar no mestrado ou doutorado? Quer dizer, se eu puder ter essa oportunidade, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou fazendo pesquisa, isso está vinculado a um curso de mestrado, a um curso de doutorado, ótimo, que eu vou concluir o meu mestrado apresentando o trabalho, vou concluir o meu doutorado mais adiante apresentando o trabalho também. Então, eu fiz o trabalho e isso me serviu para fazer o mestrado. Eu fiz um trabalho, isso me serviu para fazer o doutorado. É lógico que, além do trabalho, existe toda uma disciplinas que são oferecidas ali, obrigatórias, né? Onde essas disciplinas você acumula pontos para poder fazer o mestrado, fazer o doutorado. E, além disso, você tem também que fazer um concurso público para entrar no mestrado ou entrar no doutorado, né? Então, existe digamos assim, etapas que devem ser vencidas para que a gente possa estar incluído nesse sistema, né? Aqui várias frases, né? Ter curiosidade científica, ter ideia, contribuição, decisão interna do que eu vou fazer. Quer dizer, se você internamente não decidir isso, não vai sair nada. Escolher uma resposta a ser obtida, dedicar parte do seu tempo diário, coleta de dados de maneira organizada, quer dizer, os dados que eu vou colher, eu tenho que estar com eles de maneira organizada, dentro de uma planilha que eu possa ter acesso a essas informações, né? Vou mostrar para vocês que, quando a gente se propõe a fazer um trabalho e escreve um projeto, eu tenho que submeter esse trabalho à Comissão de Ética e Pesquisa. Quando a pesquisa envolve seres humanos, isso é obrigatório, na plataforma Brasil, que a gente coloque lá o nosso projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa é encaminhado para uma comissão de ética e pesquisa que vai dizer se o trabalho está adequado, pode ser feito ou não.
E também sempre inclui, né, se a gente está lidando com seres humanos, né, que são ali os objetos da pesquisa, um termo de consentimento livre esclarecido que o objeto da pesquisa, quer dizer, o paciente, ele vai assinar concordando de fazer parte da pesquisa. Isso também é obrigatório, né? Eu já vou mostrar esses documentos para vocês, né? Olhar a planilha, delegar pode dar certo ou não, quer dizer, eu posso ter um grupo que trabalhe junto comigo e ninguém fazer nada. E eu ficar esperando que as pessoas estejam fazendo alguma coisa e ninguém fez nada. Então, eu posso delegar, mas eu tenho que monitorar o que cada um está fazendo, né? Ter prazos em mente. Eu não posso fazer um trabalho para publicar daqui a 20 anos, né? Não existe isso, né? Consultar a literatura, estruturar um artigo, começar a escrever com suas palavras, né? O trabalho ele deve ser sempre original no sentido de você escrever com as suas palavras e não copiar, né, da internet. Isso é um problema, né? Porque a gente pode detectar frases retiradas de um artigo e colocadas em outro, né? Isso é plágio. Isso aí invalida tudo aquilo que foi feito. Quer dizer, isso é ilegal, isto é errado, não deve ser feito, né? Você copiar textos de outros artigos e colocar no seu artigo. E também, na medida em que eu cite publicações ali durante a introdução ou então a discussão ali dos resultados, né, eu vou citar artigos publicados sobre aquele tema, e isso significa colocar referências no artigo, e essas referências também obedecem uma norma da ABNT. Então, eu tenho que colocar ali no formato da ABNT, eu coloco no texto e eu coloco no final do artigo, lá onde tem referências bibliográficas, as referências vão entrar ali. E, ao final, submeter a uma revista para que os revisores dessa revista possam fazer considerações, dizer que algumas correções precisam ser feitas ou não, e o artigo ser publicado em uma determinada revista, né? E aí tem várias revistas, digamos assim, de maior fator de impacto. Fator de impacto tem a ver com a leitura que essas revistas, né, quando os artigos são publicados, as pessoas procuram essas informações. Isso também, digamos assim, existem várias opções para você submeter a uma revista para publicação. Aqui a estrutura de uma pesquisa científica, né? Definição do problema, formulação de hipótese, determinação de objetivos, seleção do método de coleta, interpretação do resultado. Isso ali vai virar a introdução, objetivos, material e métodos, resultado de discussão e conclusão, que é a estrutura do trabalho científico, né? Aqui são vários desenhos de pesquisa, de modelo de pesquisa, e a gente chega ali no principal, nós falamos isso na aula anterior, né? Do ensaio clínico randomizado como, digamos assim, o principal método ali para a gente fazer um estudo para avaliar intervenções, né? Parte da causa em direção ao efeito, nós falamos isso na aula anterior, né? Dos benefícios dos RCTs, para nos dar respostas a respeito de intervenções terapêuticas, né? Aqui também já mostrei esse slide para vocês anteriormente. E, afinal, qual é o modelo que você quer? Aqui é um modelo de um projeto de pesquisa de um professor da universidade, professor nosso aí, de vocês também, né? O Gerson, né? Aqui é um projeto onde tem os vários tópicos do projeto, né? Introdução, justificativo, isso é um projeto de pesquisa, né? Isso é colocado na plataforma Brasil, né? Uma folha de rosto aqui do Ministério da Saúde, onde você tem que preencher com os dados do projeto de pesquisa, os seus dados, os dados do orientador, e você anexa ali o projeto de pesquisa, fica a folha de rosto anexada, o diretor da instituição ele precisa assinar, autorizando a pesquisa. Você assina, o pesquisador, o orientador assina, o pesquisador responsável assina, o diretor da instituição assina também, autorizando que a pesquisa seja feita dentro do hospital, e essa folha de rosto mais o projeto de pesquisa ela vai encaminhada para o CEP, Comissão de Ética e Pesquisa, mais próximo ali onde você está trabalhando. E essa comissão de ética e pesquisa vai pegar essa folha de rosto, vai pegar o projeto de pesquisa e vai analisar, né? A gente, muitas vezes, já falei sobre isso, né? Como pesquisa envolvendo seres humanos, a gente também vai colocar um modelo
de termo de consentimento livre e esclarecido, anexado também, para que a Comissão de Ética e Pesquisa receba todo esse material e nos dê o que se chama parecer consubstanciado, quer dizer, autorizando que a pesquisa seja feita. Aqui é um trabalho que eu fiz, né, de doutorado, né, aqui é um parecer consubstanciado da Comissão de Ética e Pesquisa, aqui uma justificativa, aqui objetivo geral, específico, recursos necessários, um cronograma, que também é obrigatório, está colocado ali no projeto de pesquisa, quer dizer, quanto tempo, né, o custo disso, né, qual é os recursos necessários para fazer a pesquisa, quer dizer, quem vai pagar essa pesquisa, se ela tem um custo, se ela não tem custo, tem que estar dentro do projeto de pesquisa também. A análise estatística, quem faz, eu já falei do valor aí do colega da estatística, o bioestatístico, existem programas que fazem isso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com esses programas também quando eu fiz o mestrado, o doutorado. No mestrado eu utilizei o EpiInfo, que é um programa gratuito, e utilizei também o SPSS, né? Referências bibliográficas também, como resolver, que é um programa que nos ajuda muito sobre referência bibliográfica, como é que eu incluo as referências bibliográficas, chama-se EndNote. Algumas vezes a própria instituição tem assinatura corporativa do EndNote, né? Ou então você pode assinar o EndNote e pagar como estudante, eles também, a interface permite isso, né? Que você tenha, digamos assim, um desconto para pagar como estudante, mas um programa, você imagina um artigo com 150 referências bibliográficas que você está escrevendo, você quer colocar mais uma referência bibliográfica, e aí você tem que mudar a ordem de todas as outras, né? Que aquilo entrou no texto lá naquele momento e tem que trocar a ordem de todas as outras. E esse programa faz isso e facilita muito a nossa vida. Salvar os artigos de interesse em organização e lugar seguro, quer dizer, eu tenho no meu computador, eu tenho no HD externo e eu tenho na nuvem. Quer dizer, eu tenho que estar com esse material salvo, porque se alguém roubar o meu computador, eu perdi o meu computador, mas eu não perdi o meu projeto de pesquisa e tudo aquilo que eu já estou à mão para poder escrever o meu artigo. Senão eu perco tudo, né? Eu vou levar 2 anos trabalhando, perco o computador e foi tudo embora. Então, eu tenho que estar com isso salvo num local seguro, ou nas nuvens, no HD externo, para eu poder ter acesso a isso, mesmo que eu perca, por exemplo, o meu computador. A gente está no Brasil, tem que ter esse cuidado o tempo todo, e todo mundo faz isso no mundo inteiro, né? Órgãos de fomento são órgãos que promovem editais para financiar pesquisas. Normalmente, as instituições que têm mestrado, doutorado, instituições de ensino, elas são financiadas, né, por esses órgãos de fomento, e você apresenta aos órgãos de fomento a sua proposta de trabalho dentro da sua linha de pesquisa, e aí esse órgão de fomento financia, né? E assim que os nossos laboratórios, os nossos institutos vivem, né? Tem que o setor público financiar para que a ciência avance, senão a gente não vai produzir nada do ponto de vista científico. Então, isso aí é investimento que a gente faz nos nossos órgãos de pesquisa para que as universidades, né, e pessoas que trabalham em pesquisa possam ter financiamento e as pesquisas andarem. Linha de pesquisa. Então, aqui é um edital, por exemplo, eu frequentei a Fiocruz bastante quando eu estava fazendo o doutorado, aqui é um edital que a Fiocruz concorreu, né, procurando financiamento aí dos órgãos de fomento, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Posso publicar meus resultados parciais? Sim, algumas vezes a gente, antes de ter tudo finalizado, eu tenho resultados parciais, eu posso levar isso para um congresso, por exemplo, com um pôster e mostrar lá no congresso, né? Mas, ao final, eu vou publicar isso numa revista, se eu estou dentro de um programa ali de mestrado, isso é obrigatório para poder terminar o curso, né? Se eu não estou vinculado a programa de mestrado, eu publico quando eu quiser, como eu quiser, né? Aqui é uma publicação tentando orientar como é que faz. Ao término, né, onde eu vou publicar, como montar um projeto de vida. Né, que, na verdade, isso faz parte ali de itens que você quer fazer na sua vida, e estou me referindo aí
produzir material científico. Eu queria ouvir vocês um pouco. Professor, Fala. Quem está falando? é a Laura. Laura. Pode falar, Laura. Deixa eu te perguntar, você vai compartilhar esse slide com a gente? Porque é interessante, assim, até para ajudar a gente a consultar depois quando for produzir. Não, eu vou colocar no ambiente virtual, hoje mesmo. Eu termino a aula, eu gravo a aula e eu boto o link, né? Isso vai para o YouTube e eu boto o link lá no ambiente virtual. É só vocês abrirem e verem. Está tudo lá. Assim, não, eu ia te perguntar em relação aos slides mesmo, mas tudo bem, aí dá para ver pela aula também. Não, é só ver a aula lá. Tem o link, abre o vídeo, tem a aula. Tudo que eu falei está lá. Essa conversa que a gente tem, está tudo lá. Então tá bom, então. Obrigada. Nada. Perguntas? Esclarecimentos? Ou seja, eu estou estimulando vocês a fazerem trabalhos científicos. É isso que eu estou falando, né? Quando a gente fala de medicina baseada em evidência, produzir e a procura da evidência científica, por que eu não produzo essa evidência científica? Eu tenho, é só separar um tempo da sua vida para fazer isso. Vocês são capazes. Se vocês separarem um tempo da vida de vocês para fazerem isso, conseguem, né? O que a maioria das pessoas faz é ficar na assistência, 99%, mas fica ali na assistência. E aí eu ocupo o tempo todo, né? O tempo todo. Eu vou de um lugar trabalhar no outro, vou trabalhar no outro, daqui a pouco casado, com filho, com despesa, com pagamento de 300 coisas. Não tem tempo de fazer pesquisa. Mas é possível, desde que a gente se organize, desde que pessoalmente a pessoa se organize para poder, digamos assim, vencer esse desafio, né? De produzir material científico e participar minimamente aí dessa comunidade científica, né? E a sensação é boa. Eu vou a congresso há muitos anos, então, quando você vai a um congresso e leva um trabalho, mesmo que seja um trabalho como um pôster, né? Apresentação ali de tema livre, é muito bacana, que você está levando material seu, né? Aquilo ali é produção sua, né? Do grupo que você trabalha, né? Você está ali mostrando o que você faz, digamos assim, as evidências que você obteve com determinada pesquisa. E isso pode evoluir para produzir mais trabalho, para submeter a revistas, publicar. Desde que você se estruture, né, de uma maneira organizada, separe uma parte do seu dia para fazer isso, é perfeitamente factível. Mesmo que esteja trabalhando fora de ambiente universitário. Quer dizer, não é sinônimo. Eu, para fazer trabalho científico, eu tenho que estar dentro do ambiente universitário, no estado universitário. Não, eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu esteja trabalhando, desde que eu saiba os caminhos, né? E tenha ali, digamos assim, orientação, acesso às pessoas, um grupo de pessoas disposto a fazer isso, um prontuário, acesso a prontuário, a banco de dados, né? O que a gente chama de banco de dados. Se eu não tiver banco de dados, eu não faço nada. Absolutamente nada. Perguntas? Professor, eu tenho mais uma. Pode falar, Laura. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade quando eu vou pensar em fazer um artigo científico a gente às vezes tem alguma ideia mais ou menos formada, mas assim, parece que falta, não sei se é o impulso ou se será que essa ideia que eu tenho vai ser um bom artigo ou vai ser alguma coisa relevante? Eu não sei se assim, o que a gente deveria fazer para ter ideias para produzir artigo, ou se é uma coisa que flui naturalmente, não sei. Veja bem, quem está perguntando é a... É a Laura de novo. Laura, então vamos bem lá, vamos ver. Quando eu falo que o ideal seja um artigo original, né, isso aí coloca entre aspas, né? Você vai... a ideia que você tem, se você procurar, provavelmente você vai achar artigos publicados com aquela questão que você quer responder.
Ouviu, Laura? Eu tenho uma dúvida. Aliás, eu tenho uma dúvida, não, tenho uma ideia sobre publicar um trabalho. E aí eu vou ali no PubMed e vou procurar para ver se eu acho trabalhos publicados já com aquela informação. E vou achar, na maioria das vezes eu vou achar. Isso não invalida a realização do seu trabalho. Ao contrário, quando você faz um trabalho, né, semelhante a algum outro autor que já fez, né, ou outros autores que já fizeram essa pergunta e tiveram uma resposta, isso não tem nada de mais, porque você está acrescentando informações à comunidade científica. Quer dizer, se eu tenho lá 20 trabalhos publicados sobre esse tema, e você vai fazer um trabalho semelhante, você vai fazer o 21º trabalho publicado sobre esse tema. Quando, no futuro, alguém procurar informações sobre aquele tema, vai encontrar 21 trabalhos. Um deles é o seu, que você está contribuindo ali para o meio científico com aquelas informações. Outra coisa, quando você lê trabalhos, digamos assim, dentro daquela ideia que você está pensando, você aprende também a ver como os autores escreveram sobre o tema, como que quais foram os métodos que eles utilizaram para incluir pacientes, para obter dados, que análises foram feitas, como eles publicaram os resultados. Quer dizer, você está vendo o que ele fez, aquilo muitas vezes vai ser o que você tem que fazer. Quer dizer, se você faz um trabalho com uma metodologia semelhante e encontra resultados semelhantes ao dele, você está acrescentando informações à comunidade científica. Isso aí faz parte. Copiar os dados dele e colocar no seu trabalho. Não é isso. Você vai ter os seus dados e você vai publicar um trabalho tentando responder uma questão biológica que foi o que ele já respondeu. E veja mais, à medida que a ciência avança, como é que eu posso te explicar? Todo trabalho publicado ele é passível de ser reproduzido e pode encontrar os mesmos resultados ou não. Então, você pode encontrar um resultado diferente do autor que publicou um trabalho sobre o tema. Desde que o seu trabalho tenha sido bem feito, não tem nada de mais se o seu resultado é diferente do dele. Isso aí está dentro da ciência. Está dentro da ciência. Quer dizer, ele pode ter publicado, vamos dar um exemplo, ele pode ter publicado um trabalho semelhante ao que você está tendo ideia, só que ele publicou um trabalho com 10 pacientes num grupo, 10 pacientes no outro grupo. Então, utilizou 20 pacientes para fazer o trabalho e fez análise dos dados do grupo com 10, outro grupo com 10. Agora você vai fazer um trabalho semelhante e ele encontrou um resultado. Aí você agora está fazendo um trabalho semelhante, você está fazendo com 100 pessoas num grupo e 100 pessoas no outro grupo. O seu resultado pode ser diferente do dele. E o teu resultado provavelmente é o certo e o dele tem que não refletir a realidade. Por quê? Porque ele trabalhou num universo de 20 pacientes e você está trabalhando num universo de 200 pacientes. Na hora que você aumenta o N, o seu resultado, se tem diferença entre grupos ou não, pode ser diferente do que ele encontrou. E assim a ciência vai avançando. Assim a ciência vai avançando. Quer dizer, eu publiquei um trabalho, outro autor repete aquele trabalho e pode encontrar um resultado igual ou completamente diferente do que eu publiquei. Isso faz parte. A ciência avança desse jeito. Eu estou respondendo o que você perguntou? Sim. Então, eu sugeriria o seguinte, se você tem uma ideia, procura na literatura trabalhos que já foram publicados relativos a essa ideia que você está tendo. E veja como que esses autores desenvolveram o trabalho. Como é que ele foi desenhado, quantos pacientes foram incluídos, quais foram os métodos utilizados, quais foram os resultados. Você não vai ver um trabalho, provavelmente você vai ver vários trabalhos. Aquilo, você vai fazer o seu trabalho, você não está copiando trabalho de ninguém, você está fazendo o seu. E, na hora que você publicar, você está acrescentando informações à comunidade científica. É essa a visão que tem que ter. Porque, se eu for procurar fazer uma coisa original, eu posso fazer, mas isso, muitas vezes, não é factível ali no primeiro momento. Eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas, primeiro, muitas vezes, a minha ideia é maravilhosa, 1000 pessoas já tiveram e já publicaram um trabalho sobre isso. O que eu não devo é ficar inibido
E por eu ter encontrado um trabalho lá com um desenho semelhante com o que eu quero fazer, então não vou fazer isso. Não, faça. Faça. Vai passar pelas mesmas dificuldades, vai ter os mesmos problemas e você vai contribuir com as suas informações para a comunidade científica. Quando a gente lê, eu encontrei 50 trabalhos sobre esse tema, tentando responder essa pergunta aqui, né? Que era a pergunta biológica que eu deveria responder, o seu trabalho é um deles. Era 49 mais um, o seu. Quando a gente faz uma meta-análise, procura uma meta-análise, a meta-análise vai pegar lá os trabalhos, vai separar eles por qualidade, por nível de evidência. Se são trabalhos observacionais, são trabalhos randomizados, controlados, ele vai incluir o trabalho de todo mundo, né? Vai olhar o trabalho de todo mundo. Então, não se preocupe se o seu trabalho já foi publicado, se a ideia que você teve ela já existe na literatura ou não. Isso é secundário. Muito obrigada, ajudou bastante. Não desanime. Tenha a ideia e transforme a ideia em realidade, né? Senão fica só na ideia, né? A pessoa tem que ter ideia e transformar em realidade. Produzir um trabalho científico é exatamente isso, é ter uma ideia, eu quero responder uma pergunta e transformar aquilo em um material que todo mundo vai ver. Todo mundo vai dizer está bom, todo mundo vai dizer que está péssimo. Isso aí faz parte. Eu produzi um material, produzi um trabalho e vou submeter uma revista para publicação, entendeu? Entendi. É que de vez em quando, assim, parece que a gente tenta, né? Tenta produzir, tenta procurar ideia e etc. Mas eu não sei, parece que o mundo científico assusta um pouco de primeira. Depois que você faz o primeiro, vai ficando mais fácil, né? E lógico, Você vai... exatamente, é verdade. Tem que Mas começar... parece um pouco desafiador. Principalmente quando você não tem dentro do local que você trabalha uma estrutura montada para isso ser feito, né? Aí o esforço é maior, né? Como vocês estão dentro da universidade e estão estudando, vocês podem conversar com os professores, né, a respeito do interesse de fazer. Eu mesmo já ajudei vários alunos a fazer trabalho e foi publicado. É um prazer, não tem problema nenhum. A gente colabora, né? Lógico que o trabalho ele vai ser feito pelo autor do trabalho. O orientador ele vai conversar, vai dar orientação, vai mandar escrever o projeto, bota na plataforma Brasil, vai para a comissão de ética. Todos esses passos têm que ser seguidos, não tem como fugir disso, entendeu? Eu tive um grupo que fez um trabalho sobre complicações de pós-operatório de cirurgia cardíaca aí no hospital universitário, que tem lá, passou a ter cirurgia cardíaca. Aí ela quis fazer um trabalho sobre isso, vai ótimo, né? Aí ela foi atrás dos últimos 2 anos. Nossa Senhora, pagou os pecados todos para pegar os prontuários dos doentes que internaram no hospital que fizeram cirurgia cardíaca, né? E aí vê o prontuário, tem prontuário que é mal escrito, né? Não tem informação que você precisa, se teve complicação, se teve arritmia, se teve sangramento, mas conseguimos fazer o trabalho e o trabalho foi publicado. Ela ficou super satisfeita, ótimo. Pronto, está no currículo dela lá que ela publicou um trabalho. Se eu não me engano, foi na revista da universidade. Tudo certo. Aquilo ali é o esforço dela. O máximo que eu fiz foi orientar. Ela correu atrás, escreveu, tem lá, né, como é que você escreve, como é que bota as referências, né, como é que você, né, como é que o critério de inclusão, de exclusão, se é trabalho retrospectivo, uma série de pequenos detalhes. O principal foi o interesse dela de fazer o trabalho, e o trabalho saiu. Como ela, teve outros também, que eu participei aí, conversaram comigo. Na época era mais fácil, porque eu estava dando aula presencial, né? Então conversavam comigo toda semana e a coisa foi andando. O CEP encrencou com isso aqui, tem que corrigir. Corrige, escreve novamente, submete novamente, o CEP vai rever, daqui a pouco aprovou e o trabalho se deu andamento ao trabalho. O que eu estou tentando fazer com vocês é mostrar que existem caminhos que podem ser feitos, né, tentando estimular a realização de publicações científicas. É bom. É bom. Obrigada. Nada. Alguma outra pergunta? Não?
Então, vocês colocam o nome, podem sair de sala, né, a matrícula, e eu vou gravar a aula e vou botar lá no app, tá bom? Um abraço para Obrigada vocês. pela aula, professor. Boa noite. Um abraço, boa noite.